Queremos desejar uma boa noite a todos. Boa noite. Acho que foi seu Ari, né, seu Ari? Boa noite. Então eu vou falar de novo para ver se o pessoal se... Eu quero desejar uma boa noite a todos. Isso. E convidá-los para ficar de pé para iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus com um hino. Podemos sentar. Eu queria desejar então uma boa noite a todos, aos que estão aqui presentes, e é com uma grande alegria que a gente vê o nosso salão com bastante pessoas, também aos que estão em casa nos vendo, nos assistindo pelo Facebook, ao vivo ou em outro horário. Eu queria falar uma frase para vocês que esses dias atrás eu vi no Instagram, e vou falar ela e eu queria que vocês segurassem ela um pouquinho. Qual foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa pela primeira vez? Conseguem pensar? Segura aí. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez na sua vida? Tem um hino bem antigo. Eu ouvi uma vez o pregador
falar isso num congresso, ele é mais ou menos assim: 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Pessoal, Deus é amor. O que é amor? A gente está num mundo hoje que falar eu te amo é muito fácil. Há uma geração atrás, 2 gerações atrás, dizer eu te amo era sinal de fraqueza, era sinal de vulnerabilidade. Eu te amo hoje tem mais uma conotação de eu gosto de você do que na verdade eu te amo. E vocês sabem a diferença entre gostar de alguém e amar alguém? Quando a gente gosta de alguém, a gente vai próximo desta pessoa por um interesse, por uma vontade que me traga algum benefício. Eu gosto de estar com tal pessoa porque ela me faz rir. Eu gosto de estar com tal pessoa porque ela sabe me ouvir. Quando a gente ama, quando a gente entende o amor de Deus, a gente vai até a pessoa para fazer bem a pessoa. A gente vai até a pessoa porque a gente ama a pessoa e sabe que com ela bem, eu fico bem. Deus é amor. A gente só consegue amar o outro através de Deus. Então, quando eu faço o caminho de ir até o outro para demonstrar o meu amor, eu estou cuidando. Quando uma pessoa fala verdadeiramente eu te amo, e esse sentimento é de fato o amor, ela está dizendo assim: eu cuido de você, eu posso cuidar de você. É isso que Deus faz conosco. Vocês lembram o que eu falei no começo? Qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Eu vou pegar o direito de alterar um pouquinho essa frase. Qual foi a última vez que você se dedicou em cuidar de alguém? E cuidar significa amor. Qual foi a última vez que você fez isso? Eu me dediquei a cuidar de tal pessoa. Eu me empenhei nas dificuldades e nos problemas daquela pessoa e não no meu. E eu fiz isso sem esperar benefício em troca. A saudação de hoje é um desafio que eu quero lançar para vocês. Cuidar de alguém. Vocês conseguem? Eu tenho certeza assim, quando eu escutei essa palavra hoje pela manhã sobre a diferença entre gostar e cuidar, algumas pessoas surgiram na minha cabeça, das quais eu gostaria muito de cuidar, de ter esse movimento de ir para cuidar. E eu creio que passou também na cabeça de vocês, algumas pessoas. O desafio é vocês irem cuidar de alguém, essa semana, semana que vem. William, mas eu não sei como fazer isso. Se o teu cuidar é genuíno, e se o teu cuidar é um cuidar de amor, Deus te conduz a isso. O Espírito Santo vai soprar e vai te dizer como fazer isso. Gostaria de fazer uma oração com todos. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por estar aqui nesse momento, para ouvir a tua palavra, para tomar a tua ceia, aceitar o teu cuidado para conosco, aceitar o teu amor para com as nossas vidas, que mesmo com muitas dificuldades, com muitos pecados, tu continuas nos amando incondicionalmente. Graça e paz te pedimos, Senhor. Guarda-nos no momento de louvor, prepara-nos para o momento da palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos continuar o louvor?
Quem quiser ficar de pé, pode ficar de pé. Nosso Deus eterno, Ele é o nosso defensor, Ele nos conforta, e em meio a tantas dificuldades, tantas lutas e tantas batalhas, as nossas forças se renovam e se renovam nele. Forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que dás a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. A Beth falou, né, no começo, a gente estava ali fora, é difícil a gente olhar o quadro quando a gente está nele, né? É difícil olhar a pintura quando a gente está nessa pintura. Às vezes a gente precisa sair da situação para poder olhar lá de fora. E a gente não quer sair da situação porque tem medo de olhar lá de fora. Mas Deus, na sua infinita graça, com todo o seu poder, Ele quebra o nosso coração, Ele salva a gente da gente mesmo, porque a gente precisa de salvação da gente mesmo, porque é muito mais fácil a gente ficar na nossa zona de conforto do que nos movimentar em direção a Deus, e para isso a gente precisa de confiança, e é isso que a gente quer cantar agora.
esvazia o meu ego, enche-me de ti, ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de construir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. A gente vai tocar o último hino agora. E a gente separou esse momento para fazer o momento da oferta. Aqueles que vieram preparados, sentindo no coração e quiser fazer, esse é o momento.
sentar. E a Catherine vai ficar aqui na frente. Vou chamar as crianças. Tô vendo a Estela Maria, que legal. Como tá grande essa menina, a Liz. Pode ficar aqui do lado da praia. Sendo discipulado com as meninas hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pelo culto de hoje. O Senhor nos trouxe até aqui. Tão importante para nós essa comunhão e a Tua palavra. Abençoa as crianças, abençoa também a nós adultos. Amém. Bom culto para vocês. Boa noite. Boa noite aos visitantes. Cléo, irmão da Cleonice, e a Cleide, né? Sua esposa, bem-vindos diretamente de Barueri. Isso, né? Acertei. Legal. Nos alegramos com Márcia e Miriam, estão aí também. O Aldejanir e a Elaine, para não trocar com a Eliane, e a Oma, que está aí também. Legal, gente. Eu quero convidar vocês para abrirmos as Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 17 até 20. A gente podia começar o culto aqui, o momento da mensagem, falando um monte de coisa engraçada, legal, mas essas coisas passam. E eu quero começar lendo a palavra, porque essa palavra é a palavra que fica, é a palavra que permanece. E essa palavra nós precisamos tê-la gravada em nosso coração, nas nossas vidas. Se essa palavra é luz, essa palavra é o Evangelho para as nossas vidas, é uma boa palavra. E eu faço questão de dizer que essa palavra é Evangelho. Ela fala de lei, mas essa palavra é Evangelho. Vocês já vão entender por quê. Mateus capítulo 5, verso 17 a 20, quem está em casa pode abrir a sua Bíblia também, né? Em casa você tem a Bíblia lá, vai lá, pega lá rapidinho, né? Corre lá, pega, abre lá, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Quem não tiver Bíblia em casa, aí pode acompanhar na projeção que vai aparecer ali. Quem tiver aqui, não tiver Bíblia junto, não deu tempo de pegar, também pode acompanhar, mas se não, abre a sua Bíblia, abre no celular. Mateus capítulo 5, versos 17 até 20. São palavras de Jesus no Sermão da Montanha, continuando aquela palavra do sal da terra e da luz do mundo. E Jesus diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Quando a Bíblia junta lei e profetas, está falando da totalidade do Antigo Testamento. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. 19. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. E o verso 20: pois eu lhes digo, palavra de Jesus, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Queridos irmãos, isto é palavra do Evangelho, não se confunda, isto não é lei, é Evangelho, por mais que aqui fale da lei. Deixa eu contar uma história para vocês. Tempos atrás conversei com uma pessoa e ela me disse assim: Roberto,
ganhei muito dinheiro. Muito dinheiro esses tempos. Muito dinheiro mesmo. Só que foi o seguinte: eu não podia ser parado pela polícia. Nós encontramos uma brecha na lei e o sujeito lá que estava ganhando dinheiro, estava ajudando ele, estava dando uma porcentagem para mim, e foi muito dinheiro. Ganhei muito dinheiro mesmo. Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. E eu pensei, agora eu posso fazer o que eu quiser. Tenho dinheiro, fiz negócios, não me importava se perdia dinheiro aqui ou ali, porque eu tinha muito dinheiro. E não demorou muito. Comprei alguns carros, fiz rolo daqui, rolo dali, daqui a pouco não tinha nenhum carro. Comecei um negócio, tinha dívida daqui e dali, mas eu dou conta, vou fazer, vou dar um jeito. Veio pandemia, não consegui, perdi tudo. Eu sei que muita gente perdeu dinheiro e teve dificuldades com a pandemia, mesmo sendo honesto. Mas aquele sujeito ganhou dinheiro de forma desonesta. Ele disse: a polícia só não podia me parar, porque se me parasse, como é que eu ia explicar aquele dinheiro todo? E eu falei para ele lá pelas tantas da conversa, a gente falou muito mais, né, do que só essas poucas palavras. Lá pelas tantas eu disse para ele: que bom que você ficou sem dinheiro então, porque assim você deixou de confiar nos ídolos para confiar só em Deus. Dinheiro desonesto vem fácil e vai embora fácil. Vai embora fácil, mas o rastro que deixa não é bonito. Veio fácil, foi embora fácil, e não foi embora só aquilo, levou mais outras coisas embora. Ficou com menos dinheiro do que tinha antes. Por isso, queridos irmãos, estas palavras de Jesus são palavras do Evangelho, são palavras de vida, são palavras de alguém que diz: meus irmãos, meus queridos filhos, meus discípulos, vocês que são chamados por Deus, vocês que aceitaram o chamado de Jesus Cristo, eu tenho um caminho para vocês, que é o caminho da vida, o caminho da paz, o caminho do amor. Jesus diz: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. A lei vale para todos. O problema é que no Brasil parece que não, né? Só vale para alguns, às vezes, aqui no Brasil. E a gente se engana achando que a lei de Deus é assim também, que Deus é como o juiz brasileiro lá do STF, que só faz a lei valer para uns e não para outros. Mas Deus não é um juiz do STF. Deus é o justo juiz, é o Senhor sobre tudo e sobre todos. E quando nós ouvimos as palavras da lei, não sei você, mas às vezes para mim, eu tenho duas reações. Talvez você tenha outras. A primeira: medo da opressão. Caramba, vai vir um fardo enorme que eu não tenho condições de carregar. É impossível a lei de Deus cumpri-la, obedecê-la por completo. Não tem como. Lá vem fardo, lá vem obrigação, lá vem dedo em riste dizendo: tu tem que isso. E a segunda reação é uma reação bem brasileira, do jeitinho, mas eu acho que esse jeitinho não é só brasileiro. Ele é o jeitinho do ser humano caído em pecado, da nossa velha natureza, que fala: bom, eu consigo fazer algumas coisas, eu consigo obedecer aquilo que eu acho importante, aquilo que eu tenho alguma vantagem, algum benefício.
ou aquilo que não vai me fazer ir para a cadeia. Eu observo só aquilo que eu considero importante ou que me agrada. Eu negocio com essa radicalidade da lei. Não é bem assim, não é tão sério desse jeito, veja bem. E aí Jesus chama os discípulos, chama a multidão e diz: gente, eu vou falar para vocês o caminho da vida. E aí eles pensam: opa, Jesus vem com um ensino diferente. E aí ele nos diz o seguinte: eu não vim para abolir a lei. Não pense que eu vim trazer aqui um novo ensino, nada diferente do que Deus já nos deu desde do jardim do Éden, desde a criação. Eu não estou trazendo nada novo, eu só estou trazendo aquilo que o Pai já revelou para todos nós, na lei e nos profetas. No Antigo Testamento, isso nós já temos ali. Jesus diz: eu vim para cumprir a lei, vim para cumprir o Antigo Testamento, eu vim para obedecer a lei, e eu vim para aperfeiçoá-la, para mostrar para vocês qual é o sentido da lei. Nessas palavras aqui nós percebemos que o Antigo Testamento continua sendo autoridade como palavra de Deus. Às vezes a gente tem aquela mania, né? A gente só fala do Novo Testamento, é mais fácil, né? Pregadores, né? Nós pastores, aí falamos só do Novo Testamento, né? Deixa o Velho Testamento ali, ou então só aquelas histórias mais fáceis, mais conhecidas, né? Mas o todo do Antigo Testamento continua sendo palavra de Deus. O Novo Testamento não substitui, não anula o Antigo Testamento. Sim, nós entendemos o Antigo Testamento a partir do Novo. Precisamos entender não somente o exterior da letra da lei, mas o espírito da lei. Os 10 mandamentos, eles continuam sendo, e sempre foram e continuam sendo a autoridade. Eles continuam sendo a regra de Deus com relação ao bem e ao mal. A lei, os 10 mandamentos continuam sendo a revelação de Deus do que é certo e é errado. Continua mostrando o caráter de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus. Está ali revelado na lei e nos profetas. Ao olharmos a lei, nós temos conhecimento do pecado. A lei, por meio do Espírito Santo, a lei nos ensina a necessidade da salvação, a necessidade que temos de Jesus Cristo, quando o pecado pesa sobre nós, quando nos damos conta de que não tem como barganhar, como negociar com Deus. E aí Jesus diz que ele veio cumprir a lei. Isso quer dizer que Jesus é o cumprimento da lei em todos os aspectos. Cumprir significa corresponder em palavras e em ações, para que aconteça tudo o que as profecias e a lei requerem. Cumprir significa corresponder em palavras e ações, para que aconteça tudo o que as profecias e a lei requerem. E foi isso que Jesus fez. Ele cumpriu, ele respeitou completamente, obedeceu completamente a lei moral, do certo e do errado. A lei cerimonial do Antigo Testamento, aqueles ritos, os sacrifícios, e todos aqueles negócios, né, os costumes ali do Antigo Testamento. Jesus, ele foi na sua totalidade a incorporação, ele incorporou o significado de todos aqueles ritos e simbolismos, para onde tudo aquilo apontava para Jesus, o sacrifício do cordeiro, o lavar as mãos e por aí vai. Todos os ritos apontam para Jesus, Jesus incorporou isso tudo, e por isso agora Jesus cumpriu ali, nós não precisamos mais seguir isso como ritos e costumes. A lei moral continua valendo, e Jesus obedeceu e intensificou ela, na verdade, né, explicou para que ela não fosse pervertida. E a lei judicial, a lei que exigia
derramamento de sangue por causa do pecado, morte, o preço da morte, o salário da morte por causa do pecado, Jesus personificou a perfeita justiça de Deus. Ele se tornou maldição, a maldição da justiça, Jesus se tornou em nosso lugar. Pecadores não são capazes de cumprir a justiça de Deus. Nossa justiça é falha e imperfeita, e sempre vai ser. A única justiça pela qual os pecadores podem ser justificados é a perfeita justiça de Deus, que nos é imputada. Essa palavrinha difícil que está lá na Bíblia, significa que ela é nos dada como parte da nossa natureza, do nosso ser, uma realidade espiritual que nos é presenteada por meio da fé em Jesus Cristo, por obra e graça de Deus pelo Espírito Santo. Quando Jesus diz que ele cumpriu a lei, que ele veio cumprir a lei, não abolir, ele também está dizendo então que todas as exigências da lei foram cumpridas em Cristo. Por isso, essa palavra é evangelho, não é opressão, não é fardo, é graça de Deus. E aí Jesus diz: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Como que isso é graça? Os discípulos ouvindo isso, talvez a gente não se dá conta, porque nós conhecemos os fariseus, das histórias com Jesus, essa turma que vivia pegando no pé de Jesus, que era teimosa e se juntou para matar Jesus e tal. A gente não percebe o quão radical foi essa palavra de Jesus. Os fariseus e os mestres da lei encontraram no Antigo Testamento 248 mandamentos, ordens, e 365 permissões, coisas que eles poderiam fazer. E estes fariseus diziam que eles cumpriam todos os mandamentos e permissões. E aí Jesus diz: se a justiça de vocês não excederem muito, não é só um pouquinho, é muito, a desses sujeitos, vocês não estão no reino de Deus. Como que isso é evangelho, Roberto? Como que isso é graça? Mas isso é pura graça, porque a justiça dos fariseus era uma justiça exterior, de alguém que cumpria regras e ritos e obrigações. A justiça que vem da fé, a justiça que vem do relacionamento com Jesus, é pura graça, é a justiça do coração, a justiça de alguém que recebeu uma nova natureza por meio de Jesus Cristo. É algo, é um milagre da fé, é algo espiritual, é algo sobrenatural. A justiça cristã é mais profunda porque é uma justiça do coração. Não é uma justiça que vem da observância de leis e costumes. É a justiça que brota do amor de Deus por nós e que floresce no amor ao próximo, no amor a Deus e no amor ao próximo, de formas concretas, como ouvimos na saudação. É preciso uma certa realidade espiritual na nossa vida, produzida pelo relacionamento com Deus, pela fé em Jesus Cristo, que resulta nessa retidão, nessa justiça, e que se reflete, que é algo interno, que se reflete então de forma externa. Quanto mais clara for a nossa ideia do nosso pecado, a nossa consciência de pecado, quanto mais clara for a nossa ideia sobre o perdão dos pecados obtido em Cristo, tanto mais nós estaremos envolvidos na vida do Evangelho. Ou como diz o título da nossa mensagem hoje do culto, tanto mais nós estaremos comprometidos com o Evangelho. Quanto mais nós estivermos conscientes do pecado,
e do que Jesus fez e continua fazendo nas nossas vidas, da graça, da misericórdia de Deus, tanto mais nós estaremos envolvidos, trabalhando para a glória do Senhor, comprometidos com o Evangelho. Às vezes a minha preocupação é que talvez nós já experimentamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, já entregamos a nossa vida, já fizemos uma oração de entrega, ou levantamos a mão num culto, ou em algum evento, algum congresso, mas de repente isso é algo que está lá na história, lá no passado, e de repente não nos damos conta do que significa Jesus ser o nosso Salvador. E não só o Salvador, mas o meu Salvador, que me salva de mim mesmo, da miséria da minha vida, de uma vida que está caminhando para o inferno, para uma vida que corre atrás para ter lucros e vantagens, seja espirituais ou materiais, que só pensa em si mesmo e que só dá com os burros na água. Jesus nos liberta de uma vida assim para uma vida com Ele. Por isso, o estar comprometido com o Evangelho é graça, é misericórdia. E se você pegar a sua Bíblia e continuar lendo o que está escrito ali, você vai ver que Jesus usa uma série de temas, ele usa duas palavras, duas frases. Uma ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito. E aí ele lembra o que foi dito. Os antepassados de vocês disseram assim, tentaram explicar a lei, dar uma barganhada com a lei. E aí Jesus então coloca de forma clara, explícita: eu, porém, vos digo. Não é um novo mandamento, não é uma nova lei, mas é a atualização, a explicação, a radicalização do que é o caráter, a vontade de Deus, para como nós tratamos os nossos semelhantes, sem ira, sem humilhação, buscando reconciliação. E Jesus até compara essa reconciliação com a adoração a Deus. Não vai adorar a Deus se não está resolvido aí com o teu irmão. Nós lembramos na ceia isso, inclusive, Nós atualizamos isso para a ceia. Não vai para a ceia antes de se resolver com o teu irmão. Ou então, aproveita o momento da ceia para resolver isso. Jesus fala da questão dos relacionamentos da nossa sexualidade, no relacionamento com o sexo oposto, do adultério, do divórcio. Aqui é preciso dizer que não é... Eu gosto de uma frase que um pastor tem aí no Instagram, Davi Heiker. Ele fala: não é a minha atração que me define, o que me define é a palavra de Deus. Ou seja, não é aquilo que eu tenho atração, para onde os meus olhos olham, o que tem vontade de olhar. Não é isso que eu devo fazer, não é isso que determina minhas atitudes, mas a palavra de Deus, aquilo que Deus disse que é o correto, que é o certo, no que diz respeito à nossa sexualidade, no que diz respeito a como lidamos com o nosso semelhante, com o sexo oposto, no que diz respeito a como lidamos com o nosso cônjuge, também na questão do diálogo, e assim por diante. A honestidade com nossas palavras, Jesus fala, com os negócios, a honestidade dos negócios. Ter que esconder o negócio no carro e ter que se desviar da polícia para poder ganhar dinheiro, tem coisa errada aí. O teu sim não é sim nessa história, o teu não não é não. Tem desonestidade, isso não é bom. O princípio do perdão e da não vingança, quando Jesus cita a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, essa lei foi dada para ser usada nos tribunais, e ela não foi, o sentido dela não é ser usado para justificar a vingança.
sujeito falou algo de mim, eu vou falar algo dele, fez algo contra mim, vou fazer algo contra ele. Não. Essa lei, ela tem o sentido de impedir que a primeira pessoa faça algo errado, machuque o olho do primeiro. E aí é para ser usada na justiça. Quando é nos relacionamentos, é oferecer a outra face. Amor aos inimigos. Vocês ouviram, ame o próximo e odeie o seu inimigo. Mas a Bíblia fala, ame o próximo, ponto. O problema é que eles achavam que o próximo é só o amigo. E o inimigo é odiar mesmo. E aí Jesus diz, ama o seu inimigo. Eu tenho orado, eu tenho estado preocupado com a mornidão, com a frieza da igreja de forma geral, e eu me preocupo que nós, como comunidade meu que BC, também estejamos esfriando e nos amornando. E eu me preocupo muito como pastor, eu me sinto responsável por isso. E eu preciso falar. Nós temos uma igreja fraca, uma igreja espiritualmente fraca, uma igreja doente, quando nós não lemos a Bíblia, quando nós observamos a Bíblia só em partes, quando nós permitimos que o isolacionismo, que começou com a pandemia, nós tivemos que nos isolar, nós inclusive dizemos, fica em casa, assiste o culto em casa. E que bom, eu disse, gente, vocês são heróis, de conseguir assistir o culto em casa. E a transmissão continua para você que está em casa. E nós queremos transmitir, nem sempre dá muito certo, mas nós queremos continuar transmitindo para que você que não pode vir presencialmente, não fique desamparado de um pouco de comunhão, de um pingo de comunhão. Gotas agora nós temos, mas chuvas de bênçãos nós rogamos a Deus. E assim, o online é gotas, e o presencial é chuva. O professor Roger Vank, lá da FLT, ele usou a seguinte comparação entre o presencial e o online. O online é como ir para a praia olhando a televisão na praia. Quem não pode ir para a praia, poxa, pelo menos tem lá na televisão, É bonito escutar o barulho das ondas, aquele negócio todo lá no som da televisão. É legal ver as ondas quebrando, a areia, puxa, que joia, O alargamento da praia pela televisão, que legal que é ver isso. Mas não se compara a botar o pé na areia, a entrar na água, a sentir as ondas batendo em você e estar ali acompanhando as ondas. Não tem comparação ao sol, às vezes queimando. Lá no sofá de casa não tem isso. Mas não se compara a experiência, a graça. Por isso, meus irmãos, eu fui agraciado esse final de semana por ver vocês todos aqui presencialmente. Isso para mim me fez muito bem. Mas eu fiz uma visita, não sei se eles estão nos assistindo nesse momento. E nessa visita foi o contrário daquela conversa que eu contei para vocês no início. Não é alguém que ganhou dinheiro, é alguém que está doente. Mas a gente olha para a vida dessas pessoas, a gente olha para o jeito que o amor por Jesus orienta a vida, para o jeito das decisões que as pessoas, que aquela família tomou, que o casal tomou. Nem sempre acertaram. Não são santos no sentido de perfeitos, são santos no sentido de agraciados, mas procuraram em tudo e procuram em tudo o que fazem agradar a Deus, servir ao Senhor com as suas limitações. Não são perfeitos, mas com suas limitações, no trabalho, no dinheiro, nos relacionamentos, na família, na casa. Sabe, gente, eu olho para a nossa comunidade, nós somos mais ou menos aquilo que diz lá no Apocalipse, de todas as tribos, de todos os povos e raças, muitos virão te louvar. Tem o Dâmia, e argentino.
Tem gente que já foi para tudo que é lugar, né, desse planeta. Tem gente que vem lá do Mirim Doce. Tem gente que é peixeiro, que nasceu aqui na praia, né, William? Nasceu em Balneário. Tem gente que passou por tudo que é igreja. Nós temos culturas religiosas diferentes. Nós temos histórias familiares diferentes. Tem gente que nasceu em berço meucano, em berço luterano, em berço metodista, em presbiteriano, batista, pentecostal. Tem gente de tudo que é lugar e, né, culturas regionais do nosso país diferentes. Estamos unidos pela palavra, estamos unidos pelo amor por Jesus, por graça de Jesus, só por isso que nós estamos unidos. Mas aqui também eu vejo que Jesus, ele, quando nos desafia com esse compromisso com o Evangelho, ele também nos chama a nos comprometermos com sairmos do nosso isolacionismo, porque é fácil ficar isolado, é mais difícil porque eu não conheço. Deixa eu usar o Damian de exemplo. Eu até conheço um pouco da história do Damian, né? Mas a maioria de nós não conhece por onde tudo ele já passou, o que tudo ele fez. É difícil criar laços e amizade e como disse o William aqui no início, né? Me importar e amar a ponto de cuidar de alguém. É difícil, não é simples. Mas, gente, isso é a graça de Deus, é o Evangelho que nos propicia. E nós não podemos ficar acomodados. Deixa eu dizer mais, temos poucas crianças hoje no nosso culto, mas temos algumas crianças na nossa comunidade, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens. Como nós estamos nos importando com eles? Temos algumas pessoas que ajudam, por exemplo, no culto infantil, mas tem gente que ajuda há 30 anos. E aí eu quero me sentar, não é nem mais em banco, é em cadeira, e dizer, eles têm que fazer. Talvez Jesus está me dizendo, poxa, eu também poderia fazer. Se não com as crianças, mas em alguma outra coisa. Sabe, o comprometimento com o Evangelho, ele passa por isso também. Como pais, de novo, o sair do isolacionismo. Eu quero que meu filho ande com Jesus. Mas ele só vai andar com Jesus por graça e misericórdia de Deus. Mas vai ser muito mais fácil se ele tiver exemplos de pais que assumem o compromisso, que são comprometidos com a palavra, comprometidos com a oração, comprometidos com a comunhão e comprometidos com o serviço. São 4 pilares da nossa fé cristã: a oração, a palavra, a comunhão e o serviço. Uma igreja que não está envolvida nisso, uma pessoa que não está envolvida nisso está doente, está capenga e vai esfriando. Talvez não sem passar dinheiro por baixo dos policiais de maneira desonesta, mas também vai esfriando. Irmãos, eu não quero isso para vocês, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para nós. Mas o meu querer não importa. O que importa é o querer de Jesus para nós. Jesus não quer isso para nós. Para a igreja morna lá em Apocalipse disse: eu estou a ponto de vomitar vocês da boca. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Que Deus nos abençoe. Que a graça de Jesus nos carregue. Por que esse compromisso com o Evangelho? Eu vou falar a verdade, gente. A gente pensa, vai dar trabalho. O Roberto está falando aí que tem que fazer.
trabalhar, tem que se mexer, tem que servir, tem que isso, tem que aquilo. Não. Isso é graça, gente. Isso é bom para nós. Isso nos faz bem. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero orar. E se você também precisa colocar alguma coisa em ordem com Deus, seja daquilo que nós falamos agora, ou talvez tenha alguma coisa até que a gente nem faz ideia, só você sabe, só você e Deus, porque Deus sabe. Talvez é a hora de resolver isso. Talvez é a hora de dizer: Senhor, eu quero que Tu sejas o meu Salvador. Não só um Salvador, mas o meu Salvador. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós Te confessamos que diante da palavra nós somos desnudados, desmascarados, mas a palavra também nos acolhe de braços abertos e nos diz: eu vim cumprir a lei, não abolir, porque abolir não resolve o problema de vocês, eu vim cumprir. E Ele cumpriu e nos comprometeu com o Evangelho, a todo aquele que nele crê. Senhor, nós colocamos esse momento também, a nossa vida nas Tuas mãos. Perdoa o nosso pecado. Vem ser também o meu, o nosso Salvador pessoal. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar a palavra de 1 João 1, verso 9, que nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor e eu convido a banda para vir até aqui na frente. Quem está em casa se preparou também para o momento de ceia. Convido também para esse momento. E nós vamos fazer assim: enquanto a banda está tocando, cantando, nós estamos louvando a Deus junto nesse tempo tão especial. Você pode vir até aqui na frente, tem o álcool aqui, passa o álcool na tua mão. Eu vi alguns aí já fazendo em família, né? Já passa em família aí, já adianta um pouquinho o serviço. Tem o copo de suco, você pega o copo de suco, um pedaço de pão, e aí volta para o seu lugar e aguarda até que todos tenham servido. Nós continuamos louvando, cantando, e fazemos isso mais ou menos em fila, né? Começamos aqui do meu lado, do meu direito, da esquerda de vocês, aí pode ir por trás assim, né? Terminou ali o Aldejanir e a Ilaine, vem a Dani, né? Aí termina aqui na frente. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Teus sonhos
ver como algo que o William volta e meia comenta, né? Como é especial estar aqui na frente, escutar a comunidade cantando, louvando. É um privilégio, gente, algo muito gratificante, especial. Ao final da ceia, a Dani tem uma baciazinha, aí vocês podem colocar os copinhos na bacia ali que a Dani vai estar passando no corredor aí, tá bom? Para não precisar ficar aquele negócio de pegando nos copinhos e tal. Então é só colocar ali na baciazinha que a Dani tem. E ao final do momento de ceia, né, nós queremos também ter uma palavra de oração. Então nós aguardamos um pouco, tomamos a ceia e aí nós oramos e aí depois a gente coloca os copinhos na bacia. Queridos, nós queremos lembrar das palavras do nosso Senhor Jesus. Esse momento sempre é um momento especial para nós como comunidade, porque aqui nós celebramos essa ceia do Senhor. Nós celebramos isso em memória, nós celebramos isso com gratidão, nós celebramos isso como perdão de pecados, nós celebramos isso como corpo, por podermos fazer parte do corpo de Cristo em comunhão, de estarmos agraciados e em aliança, na nova aliança que Deus faz conosco. Por isso nós lembramos que o nosso Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele estava reunido com os seus discípulos também. Naquele momento de ceia, de refeição, Ele tomou o pão, deu graças a Deus e depois partiu o pão e deu a cada um dos discípulos dizendo: comam dele todos, este é o meu corpo que foi dado, que foi partido em favor de vocês. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Jesus Cristo diz: este verdadeiramente é o meu corpo dado por vocês, comam dele todos. Ao final daquela refeição, havia diversos momentos dentro da liturgia, podemos dizer assim, né? Dentro do jeito como eles organizavam a ceia de Páscoa deles. E ao final daquela ceia, também havia um momento do cálice. Então Jesus tomou o cálice, deu graças a Deus e deu a cada um dos seus discípulos. E quando Jesus fez isso, ele disse: este é o meu sangue, que foi derramado em favor de vocês. Este é o sangue da nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. E quando nós bebemos deste cálice, nós comemos deste pão, nós estamos anunciando a morte salvadora, o perdão de pecados e a vida eterna com Jesus, até o dia em que Jesus virá novamente e nos levará para a eternidade. Assim diz Jesus: este é verdadeiramente o meu sangue, bebam dele todos. Vamos orar, silenciamos numa palavra de oração. Nosso Senhor, Tu dizes: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E assim, Senhor, nós também queremos experimentar essa luz que vem a partir de Jesus e que nós refletimos. Abençoa, Senhor Deus, também a nossa comunhão, a nossa vida contigo. Amém. Dani, Liz, copinhos. Liz já está ajudando.
Obrigado, Liz. Podem sentar. Nós temos alguns avisos, eu quero ser muito breve com a maioria deles, e temos um aviso específico de um projeto que nós temos como comunidade. Parabéns aos aniversariantes. Hoje o Norberto Hauer Júnior, marido da Mariane, está de aniversário. Meu xará de apelido, o apelido dele também é Beto. Amanhã tem 2 aniversariantes, a Cleonice e a... Viva, né? Cleonice está aí. E o Cleo, né? O irmão gêmeo da Cleonice também. Estão juntos aí. E a Luísa Bueno. Eu vi que eles estavam nos assistindo aí. A Luísa está de aniversário amanhã também. Dia 9 a Marlise está de aniversário, ela estava assistindo. Dia 11 o Jaime e a Cris. Aniversário de casamento, também estavam assistindo aí. E dia 12, sábado, festa na Argentina inteira. Aniversário do Damian. Legal, parabéns aos aniversariantes. Mais alguém de aniversário? É isto? Legal. Terça-feira, os irmãos do conselho têm um encontro de leitura do livro. Quarta-feira, estudo bíblico na Vila Real. Quinta-feira, estudo bíblico em Gravatá às 15 horas, na Fazenda às 19h30. Sexta-feira, live de oração, e no sábado, o encontro dos jovens. E sábado começa o ensino confirmatório também. Muito bem. Então as mães aí do ensino confirmatório e pais estão sabendo aí. Para esse próximo aviso, nós temos um projeto chamado Auxílio aos Estudantes de Teologia. Ano passado nós pensamos assim: vamos receber um estudante de teologia, vamos acolher aqui, ajudá-lo aí na sua caminhada para o seu preparo. E nós temos isso como ação, né? Dentro a partir do conselho, como comunidade, queremos ter ação de investir no preparo de lideranças, nossas lideranças locais e também lideranças missionários, pastores. E um projeto que surgiu assim a partir de uma conversa com a Maja, ela motivou isso. A Maja já fez escola de teologia, já sabe como é que o dia a dia num seminário, e nem sempre nós temos tudo aquilo que necessitamos lá no seminário. E ela disse: vamos fazer um projeto para ajudá-los com material de higiene e com alimentos não perecíveis. É isso, Maja? Exatamente. Semana que vem eu vou pedir para a Maja falar um pouquinho mais, tá? A Maja disse que ela queria falar também, mas deixamos para falar semana que vem um pouquinho mais, para deixar a Maja explicar também. Mas nós vamos fazer assim: a Maja tem uma caixinha, uma latinha. Dá uma chacoalhada nessa latinha, Maja, quem está online não vai escutar. Tem uma série de papeizinhos ali dentro. Como é que nós vamos fazer? Quem quiser ajudar, ninguém é obrigado a ajudar, quem quiser, tá? Tira 1, 2, 3, 10, 15 papéis ali de dentro, porque tem bastante papel, por isso eu falei, exagerei um pouquinho. E aí você vai ter ali 1 quilo de arroz, uma escova de dente, algumas coisas assim. E você se compromete a comprar e trazer para nós até o final do mês, tá? A data da entrega, dia 27 de março, tá? Nós vamos recolher essas ofertas, mas você já pode ir trazendo agora, tá? Semana que vem, durante a semana, já pega, foi no mercado, já compra. Tá? Vai tirar ali, vai sortear ali, não sabe o que vai vir, pode vir uma coisa, pode vir duas, pode pegar mais, e aí você se compromete de comprar isso, e a gente vai providenciar para que isso chegue para os estudantes de teologia, de preferência aqueles que têm mais necessidade, né? Nós vamos entrar em contato com a própria FLT para ver os que têm mais necessidade também, que tem menos gente apoiando, para que eles então possam ser beneficiados com esse auxílio. Se você quiser fazer parte do projeto, a caixinha está lá, a latinha está lá com a Maja vai ficar lá na saída, então você pode pegar ali sortear com ela
o papelzinho. É isso de avisos. Sábado jumeu, que ok, dízimos, você pode também contribuir depositando aí na conta corrente. Eu quero motivá-los a contribuirmos, a também assumirmos nossa comunidade contribuindo financeiramente, assumirmos isso como aquele nosso compromisso de amor, de fidelidade a Jesus. E o compromisso a Jesus não se mede pela quantidade, se mede pelo compromisso, né? Não é o muito dinheiro, mas é aquele compromisso que eu digo: isso aqui eu quero dar para o reino de Deus, isso aqui é para a causa de Deus, por gratidão àquilo que eu tenho recebido também. Nós queremos ver os participantes online, dar o nosso boa noite. Hoje o Davi fez, nosso outro Davi, tem que ser o Davi anotando aí, né? Obrigado, Davi. Davi tá de folga hoje. Olha só quem está junto com a gente online: a mãe da Betina, a Ruth, o José e a Singrid, a dona Vera lá de Londrina, dizendo muita saudade de vocês, o Jean e a dona Zelina, a Eloide, a Nilve, e às vezes a cuidadora do Silas está junto assistindo, né? O Silas também, a Marlise, que está de aniversário, né? A Marlise, a dona Vale, a Cristiane, Jaime, família Grebin, a dona Alzira e o seu Eldo lá de Porto Alegre, estão lá, dona Alzira fazendo tratamento para o câncer lá, o Zicart e a Maristela Miller, Valmor de Souza e Rafaela, a dona Hannelore, a Roberta e o Rubens, né? Roberta e Rubens, isso lá de Ibirama, Fitzlav, a Daki, a Irmgard, a Gisele, Ronaldo e a Luísa, e a Marli e o seu Alcides Westphal lá de Pissarras. Legal, gente, que vocês estão junto com a gente também. Depois aqui no final vai ter a transmissão aí de quem está aqui junto. Vai ter? Não deu certo. Vai virar. Então tá, aí dá para ver quem que estava aqui junto também. E às vezes também tem mais gente nos assistindo, mas que não conseguiu digitar o seu nome lá no YouTube e tal. Nosso boa noite também, nosso abraço para você que nos assiste e que participa desse momento de comunhão. Motivos de oração. Continuamos orando pela Laura Kannenberg. Visitei eles, ela no momento está bem, lúcida, conversando, mas assim, exige bastante atenção, bastante cuidado. O seu João fez a cirurgia, colocou 2 stents, tem que se recuperar agora, 2 stents no coração ali, né? Mais algum outro motivo de oração? A Lori fez a cirurgia no olho, também vai um bom tempo de recuperação agora. A Oma, né, Dona Elvira, está aqui até teu nome, Oma, já marcado. A Oma tem cirurgia pela frente, né, para retirada de pedra da vesícula, falta o anestesista marcar, é isso? Vamos orar então? Senhor, querido Deus, amado Pai, esteja com os enlutados da nossa comunidade, com o Joel, com a Vera e com a família Taqueda, do Gustavo e da Amanda. Cuida deles, Senhor, consola, só Tu podes confortar o coração enlutado, porque Tu és a ressurreição e a vida. Esteja com os adoentados. Lembramos em especial da nossa querida Laura, também a dona Vale, as demais pessoas de idade da nossa comunidade. Também, Senhor Deus, a dona Elvira, que tem a cirurgia pela frente, e o seu João Grebin, que já fez a cirurgia e agora está se recuperando. Com a dona Vale, a sua idade, no seu cansaço, também toda a situação de saúde dela, fraqueza, debilidade. Esteja também com a Marlise e a Daki, também com o irmão delas,
cuidando e amparando, dando força e ânimo também para cuidar da Dona Vale. Esteja também com cada um de nós e com nossas famílias, os nossos relacionamentos, que a gente consiga se entender, dialogar, conversar, se perdoar. Esteja conosco como comunidade. Aviva, Senhor Deus, não permite que esfriemos ou que amornemos na nossa caminhada de fé. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, Todo-Poderoso Deus, te abençoe e te guarde desde agora e para sempre. Amém. Seja uma bênção no seu dia a dia. Uma boa noite a todos.